Olá a todos, o meu nome é Duarte Amorim e sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Prognóstico. Desde o dia 18 de junho de 2018, que o Infarmed estabeleceu como quadro legal o uso de qualquer tipo de substância à base da planta de cannabis para fins medicinais mediante prescrição médica. Restam poucas dúvidas sobre os benefícios, contudo, há muito por esclarecer e é com isso em mente que pretendemos dar início a este podcast. Hoje, na companhia do André Teixeira, iremos guiar-vos um tópico bastante interessante e ainda sensível no mundo da medicina, a cannabis medicinal. Para tal, queremos agradecer a presença do Dr. Manuel Gonçalves Pinho, investigador e médico psiquiatra no Centro Hospitalar do Tâmega Gui Sousa, e da Dra. Carla Dias, presidente do Observatório Nacional da Cannabis Medicinal. Para começar, gostava de ter uma visão abrangente do ponto de situação atual aos olhos da Dra. Carla Dias. Olá a todos. Muito obrigada desde já pelo convite ao Observatório Português de Cannabis Medicinal. Numa visão abrangente, portanto, daquilo que se passa neste momento, portanto, nós temos uma lei que está em vigor desde 2018 e uma regulamentação de janeiro de 2019 e efetivamente temos um único produto neste momento no mercado que foi colocado, portanto, na farmácia no passado mês de abril. Este produto é constituído essencialmente por um dos compostos da planta cannabis, que é o THC, e dá para quase todas, portanto, à exceção de uma das indicações terapêuticas listadas pelo Infarmed. Não temos mais produtos, não é? Portanto, ficou de fora, para esta preparação, ficou de fora, por exemplo, a epilepsia, não é? Que está nessa lista de indicações terapêuticas e pronto, e falta mais produtos, não é? Diferentes preparações. Sim, nós percebemos. A próxima questão está relacionada mesmo com isso. Quais os obstáculos para o cumprimento da lei e do decreto? Porque é que só agora é que os produtos estão a sair quando a lei é de 2018? Ora bem, nós para termos um produto na farmácia, não é? Com qualidade, com segurança, é necessário todo um processo que tem de ser submetido ao Infarmed por empresas nacionais que estejam devidamente licenciadas. E o que acontece é que, contrariamente àquilo que acontece com o medicamento, não é? Que o medicamento necessita de uma introdução no mercado e para isso são necessários, portanto, é necessário fazer um ensaio clínico e o ensaio clínico demora no mínimo 12 anos. Aqui neste caso isso não acontece, não é? A preparação ou substância, não é? Que irá aparecer, portanto, que as empresas irão produzir, as empresas nacionais de cannabis medicinal licenciadas irão produzir, vai ser introduzida no mercado por meio de uma colocação no mercado, que se chama ACM. Esta colocação no mercado também tem um timing, não é? Tem tudo a ver com o licenciamento para o cultivo, depois a produção, a manufatura do produto. Portanto, isto tem um tempo e esse tempo normalmente são 2 anos. Não é difícil ser por menos. E se nós pensarmos que a lei portanto, saiu em julho de 2018, não é? E a primeira preparação aparece em abril de 2021, estamos dentro do tempo, não é? Claro. Porque é um processo muito longo. Eu acho que passa um bocadinho por aí. Agora, as outras empresas estão a tentar colocar no mercado, sem ser esta primeira empresa, há outras empresas que já têm outros produtos, não é? Extratos, que vão ser submetidos para apreciação desta autorização de colocação no mercado e iremos ter mais produtos em breve para ajudar os doentes. Claro, isso é que é importante, é isso que nós queremos enquanto futuros médicos, não é verdade? Apesar de ser legal o seu uso em Portugal, só neste mês de abril, no passado mês de abril, iniciou o acesso a nível farmacêutico. Contudo, este continua a não ser disponibilizado nem coparticipado pelo SNS.
Tendo em vista a sua importância, principalmente no que toca à qualidade de vida do doente, o que impede a participação por parte do Serviço Nacional de Saúde? Ahm, Normalmente, e é sempre assim que acontece, portanto, a empresa que submete o pedido da ACM é que tem que pedir a comparticipação. Portanto, é responsabilidade da empresa fazê-lo. Neste caso, a empresa não o fez, não é? Terá as suas razões para não o ter feito. Uhum. Eu penso que com o tempo irão aparecer mais produtos e isto será ultrapassado, não é? Mas pronto, é uma questão que primeiramente depende da empresa, não é? E relativamente ao estigma social, principalmente em faixas etárias mais avançadas, de que forma é que seria possível combatê-lo de maneira a haver uma maior aceitação? Nesta questão até gostaria de ouvir uma visão dos dois, se possível. Ora bem, isto é uma questão um pouco complicada porque está enraizado, não é? Na sociedade, não só portuguesa, não é? Porque as pessoas veem a cannabis como não se, têm visto sempre a cannabis como recreativo e agora há pouco tempo, não é? É que vamos conhecendo mais as propriedades medicinais da planta. Eu penso que a nível social e senso comum e as pessoas que vão precisando e vão investigando e vão percebendo que tem benefícios e até em utilização própria em diversas patologias, isto já começa um bocadinho a distinguir, não é? O que é, não é, o recreativo e o que é o medicinal. Eu, por exemplo, desde que comecei a dar o óleo de CBD à minha filha, até agora eu posso vos dizer que no início eu ouvia muito: estás a dar droga à tua filha, e agora deixei de ouvir, não ouço esse tipo de comentários. Portanto, eu acho que já está um bocadinho interiorizado no senso comum de que o que eu lhe dou ou o que as pessoas tomam é medicinal, não tem nada a ver com o recreativo. Agora há uma outra questão, que é a classe médica, que é muito importante chegar a este conhecimento científico. Eu penso que os clínicos já detêm essa informação, vão ter que estudar mais, ter mais formação nesta área, porque compreende-se, porque na universidade não é certamente as cadeiras que tiveram relativamente a esta matéria, portanto, foi extremamente reduzida, portanto, este tema é novo e há que aperfeiçoar para poder ajudar os doentes. Portanto, é todo um trabalho que terá que ser feito também junto dos clínicos para que eles possam não é, efetivamente ajudar os nossos doentes. Claro que sim. Doutora Manuela Gonçalves Pinho, o que é que tem a dizer sobre este assunto? Mais boa tarde a todos. Portanto, vocês apresentaram-me como médico psiquiatra, eu sou médico de psiquiatria, portanto ainda estou em formação, só para ficar esclarecido. É uma questão interessante, saudar também a doutora Carla e agradecer o vosso convite e a iniciativa que tiveram, de facto, de nos reunir à volta deste tema que se torna premente não só por estar na agenda mediática, mas também por estar na agenda dos nossos doentes e na agenda de quem nós vamos lidar, e vocês, quando forem médicos também, vão lidar todos os dias, e que vão ter dúvidas, vão ter questões, e nós vamos ter que as conseguir esclarecer, ou pelo menos guiar um bocadinho os doentes no meio deste mar de confusão que existe. É uma questão interessante, a questão do estigma associado ao consumo. Mas nós, antes de falarmos do estigma associado ao consumo, temos que falar de facto do que é que temos que perceber o que é que estamos a falar. A cannabis é uma planta. Pronto, ponto final. É uma planta derivada de uma espécie. Nós, quando falamos da utilização da cannabis, podemos falar sobre vários tipos de consumo. Portanto, o consumo recreativo é um tipo, o consumo para uso terapêutico é outro. E para além de estarmos a falar de dois tipos de consumo que são bastante diferentes, o objetivo no consumo também é diferente. Um objetivo terapêutico procura obviar algum tipo de sintomatologia. Sintomatologia é essa que pode ser muito diversa. E isso também tem a ver com as potencialidades terapêuticas, de facto, que os constituintes da cannabis têm.
nós, quando falamos de cannabis, para além de ser uma planta, estamos a falar de uma planta que tem imensas substâncias. Entre elas o THC, de facto, o delta-9-tetrahidrocannabinol, que é no fundo aquela que é responsável pelo efeito psicoativo maioritário da cannabis, mas também falamos do canabidiol, que no fundo é aquele que, por exemplo, tem maior potencial para a utilização na epilepsia refratária. E que muito bem a Dra. Carla falou, também não é até o que está mais presente neste último fármaco que foi aprovado para venda e que já está na PEM para nós prescrevermos e disponibilizado. Portanto, o estigma, como em todos os estigmas, muitas vezes parte do desconhecimento acerca do assunto, não é? Não se fala do estigma da doença mental, porque se desconhece a saúde mental. Fala-se do estigma da liberdade sexual, porque se desconhece o que é de facto, a liberdade sexual. E, portanto, esta questão do estigma parte do desconhecimento. E como é que se pode resolver isto? Resolve-se através deste género de iniciativas que vocês estão a ter, que de facto estão a contribuir através do nosso diálogo para o esclarecimento daquilo que estamos a falar, e mais do que isso, da clarificação, que é o principal problema na cannabis, porque a cannabis, está-se a falar muito da cannabis por vários motivos. Porque atualmente é de facto um tópico que está na agenda política, e está na agenda política também porque existe este efeito terapêutico, mas não só. Não vamos ignorar que a cannabis é uma indústria que vai gerar bilhões de dólares, e até um estudo que saiu há pouco tempo que falou nisso, que vai gerar bilhões de dólares para os Estados, em termos de taxação, daqui a uns anos. Portanto, não estamos só a falar da questão terapêutica, que para nós médicos e para os doentes e para as associações que lidam com esta questão é o mais importante, mas para os decisores políticos e para a sociedade de forma genérica não estamos só a falar disso. E, portanto, o estigma, no fundo, acaba por se criar, e a ideia associada ao consumo dos canabinoides, seja por uso terapêutico ou por consumo recreativo, e atenção que o consumo recreativo, nós depois ainda podemos aqui dividir mais, termos o consumo recreativo que é danoso, não é? O consumo recreativo que não é danoso, a dependência e o abuso. Portanto, tudo isso depois já entramos. Exatamente. São questões que nós vamos pegar daqui a um bocadinho. Até o século passado, vários tratamentos eram provenientes de ervas medicinais. A vossos olhos, a cannabis na medicina deve ser padronizada ou natural? Se calhar, pronto, é assim, nós, qualquer tipo de recomendação médica deve ser, no fundo, baseada na evidência, não é? Por isso é que nós ouvimos mil vezes durante a faculdade que praticamos medicina baseada na evidência. E esta medicina baseada na evidência tem o objetivo, de facto, de providenciar ao doente o melhor tratamento de forma constante e standardizada. E, no fundo, isto acaba por responder um bocadinho à vossa questão. Para a utilização terapêutica, só poderemos considerar uma substância que seja standardizada, que seja avaliada e monitorizada. Portanto, na minha opinião pessoal e na opinião, digamos assim, da maior parte dos meus colegas, de facto, é que deve ser uma utilização de uma substância que é padronizada e que é monitorizada para assegurar a segurança e o seu efeito terapêutico. Quanto ao formato, existem vários. A doutora Carla Dias falou inicialmente de um, que era do óleo da cannabis. Existe algum efeito secundário propenso desse produto, doutora? Não. Então estamos a falar de benefícios totais. Sim, nós não sabemos a longo prazo, não é? Quais é que são, Claro que sim. Não é? Os efeitos secundários. É desconhecido, não é? Mas de facto na utilização que é neste caso em particular, né, que posso dar como experiência, a minha filha, eu não noto que ela tenha qualquer efeito secundário, muito pelo contrário. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo, as médicas que, por exemplo, acompanham a minha filha sempre disseram, porque a obstipação, por exemplo, que está associada é um pouco pela doença, não é? Mas poderia ser também da utilização do óleo. Ou poderia ser pelas medicações convencionais que ela toma. Mas, essencialmente, quando nós não sabemos, tentamos sempre colocar as culpas no desconhecido. Exatamente. Portanto, o óleo de cannabis seria o responsável, por exemplo, pela obstipação ou pela retenção urinária. O que é certo é que ela já mudou, ela continua sempre com o óleo, com o mesmo óleo, e já mudou alguns medicamentos convencionais.
e ela deixou de ser obstipada e deixou de fazer retenção. Portanto, neste caso, o efeito secundário podemos perceber aqui que não é, portanto, a obstipação e retenção não são, por exemplo, do extrato que ela usa, não é? E esse extrato a nível de aplicação é aplicado misturado com alimentos, em jejum, como é que é feito? Normalmente, quando é um extrato, deve ser sublingual. Uhum. Pronto. Para uma absorção, portanto, Mais local. favorável, claro. Exatamente. Claro. Em termos de extrato, não é? Uhum. Depois, aquela preparação que nós vimos há bocadinho, que entrou agora na farmácia, trata-se de flor que é para ser vaporizada através de um dispositivo médico, não é? Que permite essa vaporização. Portanto, há formas de administração muito diferentes. Depende do produto. Claro que sim. E em que ponto de tratamento se inicia esta terapêutica com a cannabis medicinal? Pronto, eu posso só responder, depois o Dr. Manuel melhor pode falar sobre o assunto, mas de acordo com aquilo que está descrito na lei, portanto, é depois de todos os outros medicamentos terem sido tentados sem sucesso, não é de primeira linha. Mas é considerado um auxiliar terapêutico, isto é, mesmo quando outras terapias não funcionam, não é um uso exclusivo, digamos assim, é associado a outros medicamentos. Sim, auxiliar terapêutico, é coadjuvante com outra medicação. Exatamente. Uma questão interessante também, no fundo a utilização, eu posso falar um bocadinho não porque utilizemos, porque na psiquiatria não está aprovado, nem nós utilizamos na prática clínica qualquer tipo de derivado dos cannabinoides em Portugal. Agora, se vocês forem ver as indicações, temos sempre aquela palavra que é o refratário, não é? Que na nossa gíria médica significa sempre que quando as outras terapêuticas estão aprovadas, de primeira linha, de segunda linha e terceira linha por aí fora, não funcionam. Isto nem sempre quer dizer que tenha a ver com os efeitos adversos subjacentes ao fármaco ou à substância que estamos a utilizar. Tem a ver também às vezes com o nível de evidência. É? Vocês também lembram-se do gráfico do nível de evidência, A, B, C. Pronto, há determinadas substâncias que têm um nível de evidência mais robusto, que é baseado, no fundo, em estudos científicos com maior número de doentes, com revisões sistemáticas, com meta-análises, por aí fora. Enquanto que quando temos substâncias mais... não vou dizer que são substâncias mais jovens, não a cannabis, porque a cannabis já nos acompanha há imenso tempo, mas estas formulações terapêuticas são mais jovens e, portanto, todos os fármacos que são mais jovens normalmente não são utilizados em primeira linha, em qualquer área, não é? Excetuando, por exemplo, agora na questão da vacina, que é uma situação excepcional na pandemia, mas normalmente os medicamentos que são desenvolvidos de forma mais recente até são lançados no mercado ainda sobre a fase 4 dos ensaios clínicos, portanto na fase final, em que é a fase da comercialização e que ficam às vezes bastantes anos. E, portanto, é um bocadinho daí que a sua utilização normalmente é refratária, não necessariamente dos efeitos adversos, mas sim pelo nível de evidência também que está associado à sua utilização. Tendo em conta como, por exemplo, o abuso dos ansiolíticos pela sociedade, será que se pode esperar o mesmo dos derivados da cannabis? Pronto, isso é uma pergunta que também tem aí duas ideias subjacentes. O abuso, pode haver abuso de qualquer tipo de substância, não é? Até de Coca-Cola. Podemos ter doentes que estão a rir, mas, por exemplo, tem um doente na Mas é verdade, é verdade, é verdade. Porque é de facto caricato para nós, mas no fundo que pode haver abuso de qualquer tipo de substância. O abuso, no fundo, e a dependência, que são duas coisas distintas, tem a ver muitas vezes com o padrão de consumo ser disfuncional, provocar dano à vida do indivíduo, e para além disso, ter alguns tipos de sintomatologia física já na parte da dependência. A questão dos ansiolíticos é provocatória no sentido em que os ansiolíticos são prescritos, não é? São prescritos por médicos, as pessoas não os podem comprar. Mas a cannabis medicinal também será. Exatamente. Por isso, esse ponto de partida é o mesmo. Para uso terapêutico, Sim, para uso terapêutico, sim. Porque há muita gente que diz que utiliza a cannabis de forma medicinal e, primeiro, não usa cannabis, não é? Usa outros tipos de erva que é sintetizada, que não é necessariamente a cannabis com a formulação típica de THC, CBD.
Agora, de facto, podemos falar a questão do abuso tem a ver com outras questões. Isto já tem a ver até já podemos utilizar os dados que vêm do Canadá, que legalizou até o consumo recreativo há pouco tempo, em que tem a ver com a percepção que se tem da substância. Normalmente, quando existe a normalização do consumo, ou seja, quando o consumo é oficial, já não é ilegal, não há qualquer tipo de contornação associada ao seu consumo, nem à sua venda e por aí fora, naturalmente que o que está associado também do ponto de vista social, em termos sociológicos, é que vai ser normalizado o seu consumo. E isso pode levar, de facto, a um aumento do consumo abusivo e também provocar aumento de dependências. Que no Canadá, o que eles verificaram até num estudo relativamente recente que saiu na JAMA, demonstraram que há um aumento ligeiro nas taxas de dependência associadas ao consumo de canabinoides, principalmente nos grupos etários que são mais perigosos, ou seja, nos mais jovens, entre os 12 e os 17 anos, e depois nos jovens adultos, que é precisamente quando a cannabis poderá ter algum tipo de efeito mais danoso no neurodesenvolvimento e, eventualmente, no desenvolvimento num episódio psicótico ou esquizofrenia. Doutor, a quantidade de internamentos hospitalares associadas ao consumo recreativo de cannabis nos últimos anos aumentaram exponencialmente. A predisposição para episódios psicóticos está mais ligada ao consumo a longo prazo ou pode resultar também do abuso imediato por parte de faixas etárias mais suscetíveis ao consumo? Obrigado pela questão. De facto, isso foi um estudo que nós fizemos na minha equipa de investigação, que demonstrou que ocorreu um aumento significativo do registro de internamentos de episódios psicóticos que também tinham associado consumo de canabinoides. E isto tem várias... No artigo falamos de várias causas, entre elas a qualidade dos registros ser melhor e, portanto, naturalmente que é mais associado quando acontece um consumo é melhor registado, não é? Há 10 anos atrás, se calhar não era registado com a mesma qualidade. Mas, de facto, também aconteceu um aumento do consumo da cannabis na nossa sociedade, e isso é descrito nos relatórios do CICAD, que é um dos organismos que avalia o consumo das substâncias e das dependências associadas. Portanto, a questão do aumento dos internamentos tem a ver também, e poderá ter a ver um bocadinho com a mudança da substância. A cannabis que está a circular na rua, e por isso já estamos a desviar-nos um bocadinho da sua utilização medicinal e terapêutica, está bem? Isto é um assunto diferente. A cannabis que circula na rua não é a cannabis terapêutica, não é a cannabis que deve ser, que está associada aos tais efeitos terapêuticos que nós estamos aqui a falar. É uma cannabis que tem um teor elevado em THC, muitas vezes 10 a 20 vezes superior ao teor original da cannabis original, digamos assim. E este aumento do teor em THC aumenta também o risco subjacente dos efeitos adversos, não só dos efeitos da potencial de desenvolver um episódio psicótico, mas sim também do aumento de ansiedade, porque a cannabis o que faz é potenciar o estado basal do indivíduo. No fundo, se uma pessoa se estiver a sentir muito mal, o que está descrito em termos de efeito fisiológico é uma acentuação do estado do humor basal. Portanto, a pessoa se está mal, continua mal, e se está bem, ou se até estava... Por isso é que as pessoas consomem normalmente socialmente. E se consomem socialmente, normalmente é num ambiente de convívio, num ambiente em que já estamos bem, não é? Até se consome outro tipo de substância. E aí há uma potenciação do efeito que já uma pessoa já está a sentir de base. Por isso é que há sempre aqui uma misturada de coisas que tornam sempre a discussão também mais interessante. Considera que o facto de ser standardizado o produto é impossível, digamos assim, levar a estados psicóticos? É assim, se nós standardizamos um produto que tem um elevado teor em THC, estamos na mesma a fazer, a providenciar um produto que poderá ter os riscos subjacentes a essa mesma substância. Agora, a standardização e a aprovação fazem com que nós saibamos que sempre que estamos a dar aquela substância, estamos a dar aquela substância com aquelas características e com aquela taxa de efeitos adversos. Temos o documento do Infarmed que nos diz quais são os efeitos adversos mais frequentes, o modo de utilização, e isso dá-nos segurança porque nós, como médicos, estamos a receitar tratamentos. Lá está. Nós, quando receitamos um Benuron, sabemos que temos que dar de X em X horas, não podemos dar nas insuficiências hepáticas, por aí fora, essas coisas todas. Porque sabemos tudo isto através do conhecimento científico que temos. Nós nunca poderemos receitar coisas, ou pelo menos poderemos, mas vai contra a legis artis médica, de nós receitarmos coisas que não temos bem noção, ou aconselharmos coisas aos doentes que nós não sabemos o que é que podem provocar. Não é? Isto vai contra a legis artis médica. Nós é que nos esquecemos, às vezes dizemos, olha, leia um livro, não é? Vá, ouça música, não sei o que mais.
Pode ser tudo muito giro, muito interessante, mas isto no fundo, é quase uma infantilização da relação médico-doente, e que nem sempre é benéfica, nem sempre é benéfica. Doutora Carla Dias, o papel do Observatório Nacional da Cannabis Medicinal passa também pela redução do estigma social, tal como já falamos há bocadinho. Para além disso, qual é a grande função desse núcleo? Ora bem, nós temos como objetivo primordial, portanto, divulgar os benefícios da planta. Ao divulgarmos esses benefícios da planta, portanto, é minimizar tudo aquilo que já falámos, não é? O estigma que existe e aquilo que o Dr. Manuel estava agora a falar, portanto, é conseguir que os nossos médicos, não é? Futuramente, no futuro próximo, possam então, mediante o conhecimento científico, não é, que vai aparecendo, possam ajudar os nossos doentes, porque efetivamente nós no Observatório temos muita dificuldade em encaminhar o doente, não é? O doente, quando chega até nós, tem patologias, por exemplo, que não estão elencadas naquela lista que falámos há pouco. Estou a falar, por exemplo, de fibromialgia, estou a falar de endometriose, pronto, que são dores, por exemplo, crónicas, não é? Que as pessoas têm e que sentem alívio ao tomar, por exemplo, um extrato de canabidiol. E pronto, estas preparações, como não existem no mercado, portanto não estão padronizadas, portanto as empresas ainda não as apresentaram, os médicos, como é compreensível, não conseguem ajudar o doente com os ditos suplementos alimentares que nós temos à nossa disposição na internet, porque são suplementos alimentares que nós sabemos que não são padronizados, não sabemos que qualidade é que têm, não é? E segurança. E já para não falar daqueles que aparecem portanto, no mercado paralelo, não é? Da produção, claro, que é feita em casa ou que é feita por determinadas pessoas que ajudam outras com os óleos que produzem, e efetivamente nós até sabemos que podem haver óleos que são bons e que já ajudaram muitas pessoas, mas nós não conseguimos garantir o que é que lá está, não é? E que consistência é que tem, e qualidade. Posso-vos dizer, por exemplo, que mesmo um óleo que é comprado como suplemento alimentar, e nós, por exemplo, estamos a falar de epilepsia, em que de lote para lote, portanto, há uma diferença do princípio ativo em termos de quantidade. O que é que acontece? Estamos a tratar epilepsia. O que é que pode acontecer? A criança ou o adulto poderá ter mais ou menos crises mudando de lote. Se houver uma padronização, isto não vai acontecer. E é óbvio que os médicos só vão ajudar os nossos doentes com essa preparação padronizada que vai estar na farmácia. É compreensível. O que o Dr. Manuel disse é efetivamente o que tem que acontecer. Para que haja uma segurança, não é? Naquilo que os nossos doentes estão a tomar e também para que o médico possa ter esse auxílio na prescrição. Claro. O facto de atualmente serem cada vez mais expostos os benefícios deste uso medicinal e o facto de não ser comparticipado e de intrinsecamente ter um custo associado significativamente elevado, acha que pode levar as pessoas que não têm tanta capacidade económica a recorrerem ao consumo de cannabis, que pensam que estão a consumir algo medicinal e estando a consumir algo recreativo, poderá incentivar as pessoas a procurarem isso de uma forma rápida, em vez de terem apoio de chegar àquilo que verdadeiramente queriam? Quando estamos a falar de uma automedicação, e o Dr. Manuel pode falar melhor sobre isso, mas os doentes que chegam até nós, ao Observatório Português de Cannabis Medicinal, eles procuram, não é, um produto que seja barato e que seja bom, e claro que procuram muito esse mercado paralelo, não é? E eu acho que isso vai continuar sempre a acontecer, mesmo que o produto esteja na farmácia, quem quiser se automedicar vai enveredar por essa via, não é? Agora,
Aquelas pessoas que querem ser acompanhadas por um médico, que têm patologias graves, que tomam outras medicações, vão se calhar ter um bocadinho de receio, querem ter um acompanhamento médico. E esse acompanhamento médico vai permitir que seja prescrito o que está na farmácia. Portanto, temos aqui dois tipos de pessoas e dois tipos de situações completamente diferentes. Eu compreendo. O que é que acha, Dr. Manuel? Sem dúvida. Esta questão do consumo, e as pessoas, quando procuram o consumo, podem lá estar a procurar o consumo recreativo ou o consumo terapêutico. Não é necessariamente terapêutico porque não estão a utilizar uma substância terapêutica, mas quando as pessoas procuram a substância com intuito terapêutico, muitas vezes até o que se nota nos problemas oncológicos, em que há até mesmo em termos afetivos, há uma sobrecarga muito grande do doente e há uma desesperança associada, que pode ou não ser fundada, mas que há uma desesperança associada. Muitas vezes estes tratamentos, que se vulgo mais alternativos, surgem quase como uma bandeira para o doente ou para a sua família, almejar aqui um tipo de tratamento que possa ser efetivo e tratar de facto os sintomas que eles procuram. Agora, qual é o problema? Era precisamente, voltando à Coca-Cola, nós quando compramos Coca-Cola, podemos ir ao supermercado e compramos a Coca-Cola, ou Pepsi, não é? Para quem gosta, ou compramos a Coca-Cola do mini preço, ou do Continente, ou por aí fora. E, embora todas se chamem cola, não é? São todas diferentes, não é? E nós sentimos a diferença que vemos cada uma delas. É verdade. E o mesmo se passa com a cannabis. Por isso é que, por exemplo, com a cannabis para utilização recreativa no Canadá, eles inicialmente repararam que, de facto, as pessoas começaram a comprar a cannabis que era vendida nas farmácias e nas lojas autorizadas, mas depois, passado um tempo, houve um decréscimo do consumo dessa cannabis que era regulamentado. E precisamente porquê? Porque tendo menor teor de THC, que é precisamente a substância que provoca os efeitos psicoativos que as pessoas procuram, não é? Que dá a moca, digamos assim, que as pessoas procuram, ou que os consumidores procuram quando utilizam, para fins recreativos. Atenção, estamos a falar de fins recreativos aqui. Naturalmente que depois regressam ao mercado negro. Por isso é que a questão da legalização para eliminar o mercado negro, isto é uma miríade, nunca vai acontecer, porque as pessoas vão, todas as substâncias psicoativas, não só da cannabis, todas as outras, o mercado negro está a evoluir num sentido tecnológico, ou seja, de terem mesmo laboratórios especializados para desenvolver outras drogas com maior potência, com mais afinidade aos receptores e que permitam com que o indivíduo tenha mais sensação ao consumi-la. E, portanto, nós mesmo que legalizemos e que tenhamos na farmácia a Coca-Cola do mini preço, as pessoas vão comprar a Coca-Cola de marca noutro sítio qualquer. E muitas vezes este consumo, e isto é diferente do consumo terapêutico, porque as pessoas, quando consomem de forma terapêutica, não estão à procura dos efeitos psicoativos associados ao elevado teor em THC, muitas vezes até ao CBD, que não dá os tais efeitos psicoativos, dá efeitos de relaxamento, até a utilização na epilepsia refratária, que tem uma vantagem, sem dúvida, assombrosa, e portanto são coisas muito diferentes, mas que no fundo depois acabam por diferentes buscas da substância, não é? Uma para consumo recreativo e outra para consumo terapêutico. Pegando nessa lista, que eu vou usar aqui uma cábulazinha, a lista das indicações terapêuticas consideradas para as preparações e substâncias à base da planta de cannabis são 7, salvo erro. A espasticidade associada à esclerose múltipla ou lesões da espinha, náuseas, vômitos resultantes de quimioterapia, radioterapia e terapia combinada de HIV e medicação para a hepatite C, a estimulação do apetite nos cuidados paliativos de doentes sujeitos a tratamentos oncológicos ou com SIDA, dor crónica associada a doenças oncológicas ou do sistema nervoso, o síndrome de Giles de La Tourette, a epilepsia e tratamento de transtornos convulsivos graves na infância, tal como já foi aqui mencionado, e ainda o glaucoma resistente à terapêutica. Ambos, nas duas visões, reconhecem outras potencialidades, isto é, existem algumas outras patologias que deveriam estar incluídas nesta lista que não estão? Ou o contrário, se alguma destas patologias está nesta lista e se calhar outros auxiliares terapêuticos, tal como o exercício, tal como falamos há bocadinho de ler um livro, passear, ouvir música, podem ajudar de forma semelhante nestes assuntos.
Acho que estão aprovadas, não é? Quem é Manuel Gonçalves Pinho para estar aqui a dizer se sim ou se não estão aprovadas, houve evidência científica que levou a que se formasse esta decisão. Agora, naturalmente que poderão existir outras, até algumas que podem estar associadas à doença mental, há estudos relativamente pequenos da utilização do CBD, e outros que utilizam o THC em algumas situações específicas, stress pós-traumático, tudo isso, mas e que poderão vir para a frente com o quê? Com a standardização, com a utilização de substâncias que podem estar já aprovadas, que isto faz sempre nos medicamentos todos. Às vezes há medicamentos que são aprovados para uma doença e depois os médicos apercebem-se que aquele doente tem essa doença, mas também tem outra e que também melhorou da outra. E depois aí vai-se fazer um ensaio clínico e verifica-se, olha, parece que também funciona naquilo. E isto não é só para a cannabis, isto aconteceu em vários medicamentos, não é? O HIV, por exemplo, os antirretrovíricos, tudo isso. E, portanto, acho que será mais por aí. Agora, uma coisa que eu também acho importante e que também nós, como vocês como futuros médicos e nós médicos, temos que pensar é que o facto de muitas vezes nós só poderemos utilizar uma substância se estiver aprovada, e isso é diferente do doente fazer isso. E nós, se o doente chegar à nossa beira, à nossa consulta e disser, olha, eu consumo, não é? E nós, então, olha, desculpe lá, isso não vem no Infarmed, então já não falamos mais disto na consulta. Não é esta a atitude que se deve ter, porque, no fundo, não estamos a contribuir para a saúde do doente e, portanto, nós também devemos esclarecer dos riscos associados, mesmo que sejam de substâncias que nós não temos real noção do que é, nem fomos ao laboratório ver o que é. E, portanto, acho que será sempre um bocadinho por aí esta conjunção dos dois fatores. Doutora Carla, tem alguma coisa a acrescentar a este comentário? Relativamente aos doentes que nos procuram, efetivamente há algumas patologias que os doentes padecem que é passível de ser tratada e já existem alguns estudos nesse sentido, aquelas que falei há pouco, não é? A fibromialgia, endometriose, o autismo. Portanto, o que acontece, e não, pronto, isso foi dito também pelo Infarmed, é que esta lista é passível de ser melhorada, alterada, incrementada, não é? De acordo com a evidência científica que vai surgindo. Portanto, é uma questão de fazer uma revisão à referida lista e ir adicionando patologias, não é? Por exemplo, existem muitos doentes que nos contactam e que tomam, não é? Por exemplo, CBD para a ansiedade e que com bons resultados. Efetivamente, uns melhoram, outros não é? Mas nós não somos todos iguais e também os medicamentos convencionais também funcionam para uns e não funcionam para outros. Portanto, isto é como tudo. André, estás aí caladinho há um tempito. Epá, acho que estavas aí a pensar numa pergunta assim interessante, não? Sim, Duarte. Portanto, qual será então a importância da cannabis no mundo da medicina e na saúde populacional, assim, de uma maneira conclusiva? A importância da utilização da cannabis para os nossos doentes interessa-nos sobre dois pontos de vista, não é? O ponto de vista do consumo recreativo, e aí poderemos estar a falar do consumo recreativo saudável, consumo recreativo com abuso, com dependência, por aí fora, e isso é uma parte que nos interessa, de facto, e está mais associada à questão da dependência em si, da substância. Outra é o consumo terapêutico, não é? E aí nós estamos a falar mais do ponto de vista da utilização da cannabis como um potencial fármaco ou um potencial alvo farmacológico que nós queremos estudar. E aí até é interessante nas várias especialidades médicas, por exemplo, vocês podem ter aqui um neurologista, se calhar para falar da questão da epilepsia refratária, há interesses diferenciais consoante as várias especialidades médicas, não é? Nós na psiquiatria, no fundo, acabamos por ter um contacto com os efeitos nefastos, porque os doentes que nós vemos, que nos chegam à psiquiatria, são os doentes em que aquilo correu mal, não é? Em que tiveram, de facto, consumos abusivos, ou às vezes consumos esporádicos, e que também esses consumos podem, de facto, ter efeitos adversos. Portanto, a importância tem a ver sempre, para nós médicos e vocês futuros médicos, tem a ver sempre com o impacto que a cannabis poderá ter nos doentes. Sob a perspectiva social, terá impacto, certamente, mas essa será a opinião de Manuel Gonçalves Pinho e de Duarte e por aí fora, e que também será importante, mas sobre outros pontos de vista.
Doutora Carla Dias, dou-lhe então a oportunidade de fechar este podcast com a interpretação desta pergunta. Eu acho que o mais importante é que todos, não é, tenhamos consciência e precisamos de saber que existem benefícios, não é? Que a planta tem benefícios. E de acordo com a evidência científica, usar isso em benefício do doente. E se chegarmos à conclusão de que é efetivamente bom para aquele doente e que vai melhorar o seu estado de saúde e que efetivamente melhora por evidência do próprio doente, portanto, na sua patologia, o mais importante é que usufrua desses benefícios da planta e aí vamos para a frente. Muito bem, boa resposta por parte dos dois. Esta foi a nossa pergunta da praxe, algo que é característico do Departamento Desportivo e Recreativo no prognóstico. Gostaríamos então de agradecer a ambos a presença e a participação esclarecedora no podcast. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado e que se mantenham ligados ao Medubi através do nosso podcast, do prognóstico, e resta-me desejar-vos felicitações académicas aos nossos ouvintes e a vocês, quer pessoais, quer profissionais.